Plano de leitura bíblica, dia 18 de abril, Josué 16 a 19. Parte de José. A parte de José que tocou por sorte aos filhos de José começava desde o Jordão defronte de Jericó, as águas de Jericó, ao oriente, e passava pelo deserto que vai de Jericó ao monte Betel. Continuava de Betel a Luza, passava ao longo da fronteira dos arqueus em Atarote, descia pelo ocidente ao longo da fronteira dos Jafletitas, até a fronteira de Bet-Horon inferior e até Gazer, terminando no mar. Tal foi a parte que coube aos filhos de José, Manassés e Efraim. Esse é o território dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. O limite de sua herança para o oriente foi Atarote Adar até Bet-Horor Superior. Para o ocidente, a fronteira tocava o norte de Macmetate e voltava para Tanat-Zilo, ao oriente, e ultrapassava indo para o oriente de Janoé. Descia em seguida de Janoé a Atarote e a Naarata, atingia Jericó e terminava no Jordão. De Tafua estendia-se para o ocidente até a torrente de Caná, terminando no mar. Esta foi a parte dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. Tiveram também cidades situadas no meio da parte dos filhos de Manassés, toda com suas aldeias. Os filhos de Efraim não expulsaram, entretanto, os cananeus de Gazer, de sorte que os cananeus continuavam até agora a habitar no meio de Efraim, mas sujeitos a trabalhos forçados. Tirou-se a sorte também para a tribo de Manassés, porque era o primogênito de José. Maquir, primogênito de Manasser e pai de Galaade, que foi um homem guerreiro. Tinha recebido Galaade e Bazã. Houve também uma parte para os outros filhos de Manassés, segundo suas famílias, para os filhos de Abiezer, filhos de Sequém, os de Efer e os Semida. Esses são os filhos varões de Manassés. Filho de José, segundo suas famílias, Salafaade, filho de Efer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Não teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes são Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Elas foram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os príncipes. O Senhor, disseram elas, ordenou a Moisés que nos desse uma parte entre nossos irmãos, e foi-lhes dada uma herança entre os irmãos de seu pai, segundo a ordem do Senhor. Tocaram a Manassés 10 partes, além da terra de Galaade e de Bazã, situada além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam uma herança entre os filhos da mesma tribo, sendo que a terra de Galaade foi para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés partia de Asser e ia até Macmetate, defronte de Siquém, e depois seguia pela direita, na direção dos habitantes de Tafua. A terra de Tafua tinha caído por sorte a Manassés, mas Tafua, junto à fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. A fronteira descia à torrente de Caná para o meio-dia da torrente. As cidades dessa região, que pertenciam a Efraim, encontravam-se no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés passava pelo norte da torrente e terminava no mar. Assim, a parte do meridional pertencia a Efraim, a parte setentrional a Manassés, servindo o mar de fronteira. Limitavam ao norte com a tribo de Asser e ao nascente com a tribo de Issacar. Nos territórios de Issacar e de Asser, Manassés obteve Bet-San e seus arrabaldes, Geblã e seus arrabaldes, os habitantes de Dora e seus arrabaldes, os habitantes de Endor e seus arrabaldes, os habitantes de Tenac e seus arrabaldes, os habitantes de Meguido e seus arrabaldes, são as 3 colinas. Os filhos de Manassés não puderam tomar posse dessas cidades, pois os cananeus estavam resolvidos a permanecer nelas. Quando se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a um tributo, mas não os expulsaram.
Os filhos de José disseram a Josué: Por que nos destes a posse, uma só herança de uma só parte, sendo nós um povo tão numeroso, e tendo-nos o Senhor abençoado até aqui? Josué disse-lhes: Se sois tão numerosos, subi à floresta, desbravai-a e tomai uma parte da terra dos ferezeus e dos refaíns, já que a montanha de Efraim é pequena demais para vós. Os filhos de José, porém, responderam: A montanha não nos basta, e todos os cananeus que habitam na planície possuem carros de ferro, tanto os de Bet-San e seus arrabaldes, como os que estão no vale de Jezrael. Então Josué disse à casa de José e a Efraim e a Manassés: Tu és um povo numeroso e forte. Não terás só uma parte, mas terás a montanha cuja floresta tu desbravarás, e os seus arredores serão teus. Expulsará os cananeus, apesar de seus carros de ferro e de seu poder. Os últimos lotes. Toda a assembleia dos filhos de Israel se reuniu em Silo, onde levantaram a tenda de reunião. A terra estava-lhe sujeita. Havia 7 tribos entre os israelitas que ainda não tinham recebido sua parte. Josué disse aos israelitas: Até quando tardareis a tomar a posse da terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais? Escolhei de cada tribo 3 homens para que eu vos envie a percorrer a terra. Eles farão a sua descrição em vista da repartição e voltarão para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá permanecerá nos seus limites, do lado do meio-dia, e a casa de José nos seus, do lado do norte. Traçarei, pois, a planta da terra, repartindo-a em 7 partes, e me trareis aqui esta planta, para que eu, diante do Senhor nosso Deus, vos lance às sortes. Não haverá parte alguma para os levitas entre vós, porque sua herança é o sacerdócio do Senhor. Quanto a Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte na Transjordânia, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então os homens se levantaram e partiram, e Josué deu ordem aos que partiram para demarcar a terra. Ide, disse ele, percorrei a terra, traçai a sua planta e voltai a mim. Eu vos lançarei às sortes aqui em Silo diante do Senhor. Partiram, pois, percorreram a terra e fizeram a sua descrição em um livro, repartindo-a em 7 porções, segundo as cidades. Depois voltaram para junto de Josué no acampamento de Silo. Então Josué lançou-lhes a sorte diante do Senhor e repartiu a terra entre os israelitas, segundo suas divisões. Parte de Benjamim. A sorte caiu primeiro sobre a tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, aos quais coube o território situado entre os juditas e os filhos de José. Sua fronteira ao norte partia do Jordão, subia atrás de Jericó pelo norte e, indo pela montanha para o ocidente, terminava no deserto de Bet-Avém. Dali passava ao meio-dia sobre a vertente de Luza, que é Betel. Depois descia a Atarote Adar, perto da montanha que está ao sul de Bet-Horon, inferior. Estendia-se em seguida, e dando volta ao lado ocidental para o sul, desde a montanha que está perto de Bet-Horon ao sul, terminava em Cariate-Baal, que é Cariatarim, cidade dos juditas. Tal era a região ocidental. A região meridional partia da extremidade de Cariatarim, estendia-se para o ocidente e terminava na fonte das águas de Neftoa. Descia depois à extremidade da montanha, que está defronte do vale de Ben-Enon, no vale dos Refaíns, ao norte. Descia em seguida pelo vale de Enon para a vertente meridional dos Jebuseus e para En-Rogel, estendendo-se ao norte até En-Sames. Dali chegava até Gelilote, defronte da subida de Adomim, e descia até a pedra de Boém, filho de Ruben. Passava então pela vertente setentrional, em frente de Arabá, e descia a Arabá. Depois passava sobre a vertente setentrional de Bet-Ogla
e terminava no braço do Mar Salgado, que está ao norte, na extremidade meridional do Jordão. Tal era a fronteira do sul. O Jordão constituía a fronteira oriental. Esta foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias, e tais foram as suas fronteiras em toda a volta. As cidades da tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, foram Jericó, Bet-Ogla, Amek-Cases, Bet-Arabá, Samaraim, Betel, Avim, Fara, Efra, Cafar, Emona, Ofne e Gaba. 12 cidades com suas aldeias: Gabaon, Ramá, Berote, Masfa, Cafira, Moza, Recém, Jarafel, Tarala, Selaá, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gabaá e Cariate. 14 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias. Parte de Simeão. A segunda sorte caiu a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Sua parte estava situada no meio de Judá. Tiveram por herança Bersabeia, Molada, Aserzual, Bela, Assem, Eltolade, Betul, Orma, Ciseleg, Bet-Marcabote, Aser-Susa, Bet-Lebaote e Saroém. 13 cidades com suas aldeias: Aim, Remote, Atar e Assã. 4 cidades com suas aldeias, assim como todos os lugarejos dos arredores dessas cidades, até Baalat-Ber. Que é Ramá do sul. Esta foi a parte dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Essa parte foi tomada da porção dos filhos de Judá, que era grande demais para eles, e por isso os filhos de Simeão receberam a sua parte no meio de seu território. Parte de Zabulon. A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, segundo suas famílias. A fronteira de sua parte estendia-se até Saride, subia para o ocidente, até Merala, e chegava até Debazete, tocando a torrente que corre defronte de Jequinaã. De Saride, voltava ao oriente para o nascente, até o limite de Sezete, Tabor. Passava por Daberate e subia a Jáfia. Dali passava pelo lado oriental para o levante, até Gat-Ofer e até Etacassim, e chegava a Remon, prolongando-se até Noa. Dava volta em seguida pelo norte para Anatom e terminava no vale de Jeftael. Havia ainda Catete, Naalol, Semeron, Gerala e Belém. 12 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte de Zabulon, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte de Issacar. A quarta sorte coube a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo suas famílias. Sua fronteira era Jezrael, Casalote, Sunem, Afaraim, Seom, Anaarate, Daberate, Sezion, Abis, Ramete, En-Ganim, En-Ada e Bet-Fazes. A fronteira tocava em Tabor, Sezima e Bet-Sames, indo terminar no Jordão. 16 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Isacar, segundo suas famílias. E tais são as suas cidades e suas aldeias. Parte de Asser. A quinta sorte coube à tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias. Sua fronteira era Eucate, Cali, Betem, Aksaf, Elmeleque, Amaad e Messal. Chegava pelo oriente até o Carmelo e até o rio Labanate. Voltava em seguida pelo oriente para Bet-Dagon. Tocava em Zabulon e no vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. E estendia-se pela esquerda até Cabul, Abdon, Rob, Amon e Caná, até Sidônia a Grande. Voltava depois para Ramá, até a fortaleza de Tiro, e ia para Oza, terminando no mar pelo distrito de Aquzibe. Havia, além disso, Aco, Afec e Roob, 22 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte de Neftali.
A sexta sorte caiu aos filhos de Neftali, segundo suas famílias. Sua fronteira partia de Elef, desde o carvalhal de Saananim, indo para Adame-Neseb e Jabneel, até Lecum, terminando no Jordão. Voltava depois pelo ocidente, até Asnote-Tabor, e atingia o Coca. Ao sul tocava em Zabulon, ao ocidente em Asser, ao oriente em Judá, perto do Jordão. Suas fortalezas eram Acedim, Ser, Emate, Recate, Genezaré, Edema, Arama, Assor, Sedes, Edrai, Enassor, Gerom, Magdaléu, Orém, Bet-Anate e Bet-Sames. 19 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Neftali, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte dos filhos de Dan. A sétima sorte caiu ao tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. Sua fronteira compreendia Saraá, Estaol, Irsames, Salebim, Ayalon, Getela, Elon, Tama, Acaron, Eltece, Gebeton, Baalat, Jude, Bene-Baraque, Gat-Remon, as águas do Jarcom e do Racom, com a terra fronteira a Jope. O território dos danitas estendia-se para além dos seus limites, porque, tendo combatido Lesem, tomaram-na e passaram-na a fio de espada. Entrando em sua posse, habitaram-na e deram-lhe o nome de Dan, seu pai. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e aldeias. Fim da divisão. Acabada a repartição da terra segundo seus limites, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma parte no meio deles. Por ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, Tamat-Sará, na montanha de Efraim. Josué reedificou a cidade e habitou nela. Estas são as partes que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, junto com os chefes de família das tribos dos israelitas, repartiram por sorte em Silo, diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e assim acabaram a divisão da terra.